partir de agora, toda a região está interligada pela notícia. Jornal Regional. A cobertura dos principais acontecimentos em toda a região, com uma análise crítica, mais imparcial. No ar, Jornal Regional. Olá, muito bem, muito bom dia Olímpia, bom dia região, bom dia Brasil, bom dia mundo. O Jornal Regional está no ar a partir de agora, 11 horas e 14 minutos em Olímpia, interior de São Paulo. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, pelas nossas redes sociais, pela Nativa FM, pela Band FM também, pela Difusora AM de Olímpia. O pessoal acompanha a gente pelo rádio e também com vídeo, multiplataformas para todo o Brasil, para todo mundo. Não tem mais fronteiras para nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora também a gente se une aí à Se Liga TV para levar muita informação até você. Utilidade pública, prestação de serviços, hoje quarta-feira, dia 31 de março, ano 2021. É março indo embora. E você que está acompanhando a gente aí com vídeo pelas redes sociais, está estranhando, tô todo alinhado hoje com essa roupinha de Crismar. É que a gente está tentando aí, né, melhorar cada vez mais o nosso Jornal Regional e estamos testando esse novo formato hoje. Se ficar bom, a gente continua. Se não, eu volto ali, sento para a bancada. Mas hoje nós estamos aqui com esse novo formato de jornalismo para deixar mais dinâmico, para trazer mais informações para você. A gente conta agora com os trabalhos técnicos de Reginaldo Henry. Aí, se tiver algum erro, se travar, colocar fogo no programa, é o Reginaldo, tá certo? Agora eu tô aqui livre só para falar com você, não tenho mais que me preocupar com os botões, ligar, desligar, não tem nada disso. A partir de agora é só assim, ó, tete a tete. Eu e você e eu, nós vamos juntinhos aqui com o nosso Jornal Regional. Já vamos direto aos destaques, às manchetes de hoje aqui no Jornal Regional. Mas antes, claro, eu, Kleber Luiz, peço para você participar. Você não me deixa aqui sozinho, não me deixe fazer o Jornal Regional sozinho não, viu? Eu conto com você, a sua participação é muito importante pra gente. Então, vou pedir pro pessoal aí já colocar, Reginaldo, por favor, o número do nosso WhatsApp aí na tela para quem tá vendo a gente pelas redes sociais. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, é fácil participar aqui do Jornal Regional. É só você deixar pra gente o seu comentário aí no vídeo, daqui a pouquinho eu vou parar pra gente ler os comentários, mas tem algum comentário, tem alguma denúncia, alguma reclamação, o pessoal às vezes fica com medo, fica sem jeito de deixar pra gente aí o comentário no vídeo, pra todo mundo ler. Você pode mandar no particular também, viu? Chama no probleminha, manda no privado aí, 17 3280 6603. Este é o WhatsApp aqui da Difusora, o número é o mesmo número que vale para o telefone fixo, vale para o nosso WhatsApp. E claro, esse convite também eu estendo a você que está nos acompanhando só pelo rádio, está aí com o ouvidinho colado no rádio, está só ouvindo a gente, não está vendo aí na tela o telefone? Vou repetir de novo o número para você poder interagir com a gente. 3280-6603. Eu conto, claro, sempre com a sua participação, com a sua audiência, você que ajuda a fazer o Jornal Regional, por isso que é o sucesso que é esse programa, viu? E vai compartilhando essa live, vai compartilhando esse vídeo. Já vou dar uma olhadinha, inclusive, aqui nas redes sociais, antes da gente começar. Aqui, ó, Maria José dos Santos está aqui, ó, dizendo que eu tô chique. Pode ficar assim que tá muito legal. Valeu, obrigado, viu, Maria José? Maria Luciane Santos está dizendo que eu tô lindo. Valeu, obrigado. Olha só, Vanessa Darosa, Odair Ballarini, Carmen Lúcia. Tô vendo que tem mais um monte de comentários aqui. Depois a gente vai ler os comentários, eu vou ter que chegar mais perto. No meu celular eu só consegui ver esses últimos. Depois a gente coloca mais os comentários na tela pra gente poder ler, viu? Lembrando que também tem aqui o nosso WhatsApp, já vou deixar aqui o nosso telefone do WhatsApp pronto também para receber a sua mensagem. Mas agora sim, vamos com os destaques, os principais assuntos de hoje. Teve um acidente grave ontem na rodovia Assis Chateaubriand, foi na hora do almoço, foi por volta de meio-dia. Nós temos inclusive as imagens, Reginaldo, roda pra gente as imagens, depois eu trago os detalhes a respeito deste acidente. Ali do lado, na outra coluna, ali você tem ali as imagens, a gente vai se encontrando aqui aos poucos. Pedir para o Reginaldo colocar na tela. Olha, essas imagens foram gravadas por motoristas que passavam ali pela rodovia Assis Chateaubriand no momento do acidente. A gente percebe ali que estão com o caminhão da usina dando apoio. Essa foto foi tirada por um outro internauta que passava na hora do acidente. O caminhão pegou fogo ali, a parte da mata que fica ali próximo, tem uma, não é mata, né? Na verdade é um mato que fica às margens ali da rodovia, também pegou fogo. E além desse caminhão, gente, é que a gente não vê nas imagens, mas tem um carro que se envolveu neste acidente. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes a respeito desse acidente grave ontem na hora do almoço, inclusive causou transtornos ali para os motoristas que precisavam passar pelo local, porque para poder fazer a perícia, a gente tem até as imagens, pode deixar rodando as imagens aí, ó. Essas imagens, inclusive, fui eu que fiz, eu estava indo para Rio Preto trabalhar, né? E aí tive que ficar parado ali na Ponte do Turvo. Tiveram que fazer a operação Pare-Siga, somente uma faixa da rodovia liberada, para que pudesse ser feito o trabalho de perícia. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso. E aí essa operação Pare-Siga teve um momento em que os dois lados, né, os dois sentidos ficaram completamente parados para que a perícia pudesse fazer o trabalho dela.
E isso, claro, causou um grande congestionamento, um sol para cada um ontem na rodovia Assis Chateaubriand. A galera não está querendo deixar o carro ligado por conta do combustível que está caro, mas aí ou você deixava o carro ligado, o ar-condicionado ali, ou você descia do carro e enfrentava aquele sol que estava ontem ali. Realmente um trabalho muito difícil, até mesmo para as equipes ali da perícia, a Polícia Civil que estiveram no local. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito desse grave acidente. Tem um outro destaque, este vem lá de Barretos, porque a prefeita de Barretos, a Paula Lemos, ela sancionou um projeto que coloca os templos, as atividades religiosas, como serviço essencial. Eles são essenciais, segundo a prefeita de Barretos. Inclusive, você que está acompanhando a gente quer saber a sua opinião. É um assunto muito controverso. A gente sabe que as igrejas, as instituições religiosas, sejam de qual denominação elas forem, elas prestam um serviço até mais do que espiritual. Tem um serviço social, serviço assistencial e até mesmo psicológico. Porque num momento como esse, uma dificuldade como essa que a gente está passando, muita gente busca apoio nas igrejas. Elas oferecem, sim, um auxílio. Aqui em Olímpia, o plano emergencial da fase São Paulo, na verdade a fase emergencial do plano São Paulo, impôs restrições às atividades religiosas. Lá em Barretos, a prefeita Paula Lemos, ela sancionou, a Câmara discutiu, ela sancionou essa lei e ela incluiu as atividades religiosas como essenciais. Quero inclusive saber a sua opinião também a respeito disso. A gente vai voltar a este assunto depois. Vamos falar também sobre auxílio emergencial, para você saber se tem direito ou não ao auxílio. Já vai ser liberado a partir de amanhã essa consulta. A gente vai falar também sobre outras notícias, outras informações e, é claro, mais uma vez, eu te convido a ficar comigo, porque também tem a sua participação aí pelas nossas redes sociais. Este é o Jornal Regional que já está no ar. Chega mais, vem comigo, compartilha essa live. Vamos espalhar informação para os 4 cantos da nossa região. Me arrumei todo hoje, né? Vim com essa roupinha toda engomada, é para o povo me ver. Então compartilha aí a nossa live para a gente poder ter cada vez mais gente acompanhando aqui o nosso Jornal Regional. Combinado? Posso contar com você? Lembrando que tem a galera que nos acompanha também pelo YouTube, né? Estamos no YouTube. Tem também aí todas as outras formas, tem o seligatv.com.br também para você poder acompanhar a nossa programação. Então não existe fronteira e nem tem desculpa para falar que não conseguiu ver a gente, porque nós estamos em todos os lugares. Lembrando que o Jornal Regional, ele é exibido novamente, essa mesma edição aqui, exibida na íntegra, gravada às 6 horas da tarde. Então se você perder algo aqui no Jornal Regional, quiser acompanhar a gente, seligatv.com.br. A partir das 6 da tarde tem a reprise. Se você estiver assistindo a gente na reprise, né? Valeu, obrigado também. Tamo junto. Agora 11 horas e 21 minutos, vamos começar falando então do acidente na rodovia Assis Chateaubriand. Inclusive, Reginaldo, coloca aqui no telão, tá lá no telão pra gente o acidente da Assis Chateaubriand. Deixa rodando as imagens aqui. A gente percebe, né, como chama a atenção. Imagina só, você tá passando na rodovia e se deparar com uma cena como essa. Olha a altura que as chamas atingiram, né, ali. E além do caminhão, que como eu disse no início, a gente não vê, mas tem um carro que se envolveu nesse acidente. E a situação estava tão complicada, gente, que a polícia tinha dúvidas, né? Não sabia se a vítima era um homem ou uma mulher. Morreu carbonizada neste acidente. Foi na hora do almoço, era por volta de meio-dia, quando os bombeiros foram acionados. Tanto equipes aqui de Olímpia quanto de Rio Preto se deslocaram para o local. A ocorrência foi atendida oficialmente por Rio Preto, porque já é a área de lá, foi para lá do Turvo. Mas também nós tivemos o apoio, a gente vê até aqui em algumas imagens, do pessoal da usina. Pode colocar em tela cheia agora, por favor, Reginaldo, para a gente poder ver melhor essas imagens. A gente tem aí imagens do momento em que a perícia estava no local. Como eu já disse no início, a rodovia precisou ficar completamente ali interditada por alguns minutos para que o trabalho da perícia fosse realizado. Depois ficou uma faixa ali interditada, ficava no sistema pare e siga, né, para que só depois a rodovia voltasse ao normal. E ainda assim o caminhão ficou lá no local. Ainda à noite a gente tinha ali o caminhão no local. A informação da polícia é que seria um homem, a vítima que morreu. Ele estava em um carro e este carro teria batido de frente com o caminhão ali na rodovia Assis Chateaubriand, entre Olímpia e Guapiaçu. Foi bem aqui na ponte do Rio Turvo, poucos metros à frente ali da ponte. A gente tem imagens aí passando. Esse é o momento em que o pessoal da usina, do Grupo Terreus, foi ali perto da usina. Eles dão apoio para apagar as chamas, porque olha só a altura que chegaram as chamas, o fogo chegou a atingir inclusive uma área ali, um mato que tinha ali às margens da rodovia, né, uma vegetação, e imagina só se isso se espalhasse. A gente já teve várias queimadas de grandes proporções ali naquele local, imagina só, né? Então havia também esse medo de que as chamas se alastrassem
e se, além do acidente, além de tudo isso, ainda tivéssemos uma queimada ali que poderia até provocar outros acidentes por conta da fumaça, né? Então as equipes agiram rapidamente para tentar controlar as chamas. As informações que nós temos é que o carro bateu de frente com este caminhão, na verdade não foi nem de frente, foi uma batida transversal. O caminhão tentou desviar, mas não conseguiu, se chocou com este carro e a vítima que estava no veículo morreu na hora. Até ontem, no finalzinho da tarde, o caso está com a Polícia Civil lá de Guapiaçu. Pode voltar aqui para mim? E o delegado lá de Guapiaçu disse que já tinha ali, sim, uma pista de quem seria a pessoa, porque para vocês terem uma ideia, no final do dia ainda eles não tinham identificado, não sabiam se era homem, se era mulher que estava no carro, e também não tinha ali a identificação, porque o carro queimou todo. A gente viu ali nas imagens que tinha até motor ali na rodovia, no asfalto, né? Uma parte ali do carro, uma parte dos veículos. Então foi realmente um acidente de grandes proporções, um acidente grave ontem na rodovia Assis Chateaubriand, lamentável, né? E a gente vai seguir agora acompanhando, a polícia vai tentar entender o que aconteceu, se foi uma ultrapassagem irregular, mas provavelmente não, até porque nenhum outro veículo se envolveu. A gente agora acompanha o trabalho da polícia investigando as causas deste acidente. Agora, em Olímpia, são 11 horas e 25 minutos. Vamos para as redes sociais, então, vamos dar uma olhadinha rápida de novo aqui nas redes sociais, entre uma informação e outra, a gente para falar com você, que de novo eu te convido, está acompanhando a gente, está estranhando, hoje tem gente que está chegando agora, está estranhando, a gente está mudando um pouco aqui o formato do Jornal Regional, para ficar mais dinâmico. Como eu disse antes, eu ficava aqui, sentado na mesa da difusora, né? Na mesa não, na cadeira, próximo à mesa de som, né? Não sentado na mesa, mas sim na cadeira próxima à mesa. E aí eu ficava falando, operando, tinha que cuidar da trilha, microfone, as imagens que rodavam. E aí agora a gente fez o quê? A gente colocou um assistente, a gente não pode mostrá-lo porque nós ainda não pagamos o direito de imagem dele. Quando a gente pagar o boleto, a gente mostra ele aqui no ar, mas é o Reginaldo Henrique que está agora na técnica, está colocando a nave no ar e agora ficou mais fácil, porque agora é só a gente conversando aqui, é no tete a tete, eu e você, eu e mais ninguém, tá certo? Muito mais fácil, agora eu consigo dar atenção para vocês enquanto a gente apresenta aqui o nosso Jornal Regional. Já vamos ver aqui, ó, Júlio Jorgetti lá de Tabapuã está com a gente, valeu Júlio, obrigado aí pelo carinho, pela audiência. A Cássia Roberta de Souza também está aqui acompanhando o Jornal Regional, valeu Cássia, bom dia. A Alice José Antunes também, Ângelo Fernet, todo o pessoal que está acompanhando o Jornal Regional, meu muito obrigado. E é claro, eu convido você a compartilhar também o nosso vídeo, a nossa live, para a gente espalhar mais informações. Olha só, estou vendo aqui agora, vou chegar mais perto aqui para eu poder ler os comentários, viu gente? A Maria José dos Santos diz que Deus abençoe grandemente, que eu estou chique, pode ficar assim. Teve outro que falou que eu estou lindo lá em cima. Por que os comentários que o povo me chama de lindo você esconde de mim? A Maria Luciane Santos está vendo ali também, a gente diz que eu estou lindo, valeu, obrigado. Eide Vieira, bom dia querido Kleber, uma ótima e abençoada quarta-feira, diz que eu estou muito elegante, valeu, muito obrigado. Reinaldo Zanola, bom dia, cada dia melhora o programa, valeu Zanola, aquele abraço. Falando em Zanola, um abraço para o João Zanola também, né, nosso companheiro aqui de equipe, precisa passar logo essa pandemia para a gente trazer todo mundo de volta aqui com a gente, né. Neide Neves também está ali, Cláudia Neri está dizendo que eu estou lindo, valeu Cláudia, Diva Pereira Silva, bom dia. A Marleide Barbosa Cardoso, a Cleide diz que eu estou muito chique, parabéns, valeu Cleide, lá da São José com a gente, Ângela Capelari, Ângelo Fernet, já falei, Francisco Saldanha, bom dia Francisco, Júlio Giorgetti lá de Tabapuã também, bom dia, muito obrigado, Cássia Roberta de Souza, bom dia, Alice José Antunes, Caia Piton, bom dia, um abraço doutor Caia, Bernadette Zuim Claudino também está com a gente, Nanda Carolina dizendo que ficou top assim, valeu, obrigado. José Luiz Campos, bom dia, cada vez melhor, parabéns, valeu, obrigado. Túlio Cudinhoto também, valeu. Vera Lúcio Campos Oliveira, valeu. Adriano Paneco, ficou top, valeu Paneco. Aquele abraço, tem mais alguém aí ou não? Valeu, muito obrigado a todos aí pelo carinho e pela companhia. A gente segue, coloca aí o WhatsApp que tá na tela. Ó, tá rápido, o WhatsApp já na tela, para você poder participar aqui com a gente também e deixar a sua sugestão de reportagem. Agora eu vou aqui pro WhatsApp para não deixar ninguém falando sozinho. Deixa eu ver, a Cleide da São José também tá aqui no WhatsApp, valeu. Olha, tem uma reclamação aqui, ó, de um ouvinte. O ouvinte mandou aqui para mim uma reclamação, tá faltando medicamento na farmácia municipal aqui de Olímpia, e não é qualquer medicamento não, gente. Nós vamos cobrar, viu? O ouvinte mandou agora, como o programa não dá pra gente cobrar,
Inclusive, se mais alguém que estiver assistindo a gente estiver sentindo falta de algum medicamento, precisou de algum medicamento, não encontrou na farmacinha municipal aqui de Olímpia, pode mandar aqui pra gente também, que a gente já inclui tudo num pacote só, a gente vai cobrar a prefeitura, porque não é qualquer medicamento que está faltando. Sabe qual medicamento está faltando na farmacinha municipal aqui de Olímpia, segundo esse nosso ouvinte? Azitromicina. A azitromicina é um antibiótico que está sendo usado no tratamento das infecções secundárias da Covid-19. Porque geralmente a pessoa que contrai a Covid-19, que tem contato com o coronavírus, tem ali toda a imunidade abalada, e aí, por conta disso, existem infecções secundárias. É comum você ouvir falar de pessoas que têm a Covid e depois tem uma infecção, tem uma pneumonia, tem uma infecção, ali, uma bactéria que surge em pulmão, a gente tem até colegas que estão passando por isso. Então, existem as infecções secundárias. E aí a azitromicina é indicada no tratamento disso, para não agravar o quadro. E é um medicamento, né, que, por mais que a demanda esteja alta, eu não tenho ouvido falar sobre falta de azitromicina em outros estabelecimentos, em outros municípios. Até porque ontem eu fui fazer uma reportagem com um grupo de pesquisadores lá de Catanduva. Eles estão estudando até os efeitos colaterais desses medicamentos, porque muita gente acredita, por exemplo, que a azitromicina pode ser usada no tratamento preventivo da Covid-19. Já existem aí alguns pontos que dizem que é preciso ter cautela. Não é que o medicamento não possa ser usado, só que você não pode usar por conta própria, tem que usar com prescrição médica para saber até a quantidade de medicamento que você vai ingerir. Existe uma dose, a gente sabe que até remédio, quando a gente toma demais em exagero, a dosagem, a diferença entre o que é remédio e o que é veneno está na dose que a gente ingere. Então, por isso, há essa preocupação com o uso indiscriminado até da azitromicina. Só que ontem, uma das preocupações dos pesquisadores lá de Catanduva era justamente a facilidade que as pessoas estão tendo em conseguir azitromicina nas farmácias, a automedicação. Agora eu te pergunto, se é tão fácil conseguir assim, até sem receita, nas farmácias particulares, muita gente fazendo uso indiscriminado de azitromicina, por que uma farmácia municipal está tendo dificuldade em preencher o estoque? Eu não consigo entender. Vai colocar a culpa na pandemia, então, na alta demanda? Eu acredito que sim. Conhecendo eles como eu conheço, o problema vai ser a pandemia, que é sempre assim. Mas eu não sei se vai colar. A gente vai acompanhar, viu? O nosso ouvinte aqui que mandou, recebi a sua mensagem, agradeço a sua participação. Se você puder me falar, inclusive, quando você esteve lá na farmacinha, para a gente poder ter os dados, né? Para eles não falarem que já chegou. Então manda pra gente quando você foi lá, o dia, tá? E aí a gente vai cobrar e traz no programa de amanhã essa participação, essa resposta. Tem um ouvinte aqui também que está participando aqui sobre os funcionários públicos, que a gente falou esses dias aqui, valeu, muito obrigado. Adilson Pescoço está aqui com a gente também, pessoal participando pelo WhatsApp da Difusora, gosto muito, viu? Então se você não quiser deixar o seu comentário aí no vídeo, pode deixar pra gente aqui no WhatsApp da Difusora 32806603, que a gente lê também, e claro, né, se tiver que buscar a resposta com as autoridades a gente busca, se a gente puder ajudar agora, a gente já ajuda, tá bom? Vamos seguindo aqui com o nosso Jornal Regional, falando sobre a azitromicina, sobre a pandemia. Vamos atualizar os casos de Covid-19 aqui em Olímpia, porque infelizmente nós já estamos chegando aí a 150 mortes. A gente pode até dizer que já chegou, porque ontem à noite eu já soube de mais uma morte. Os dados oficiais, a gente tem 149 mortes provocadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Segundo a atualização mais recente da Prefeitura, a gente tem inclusive ali a artezinha, pode colocar também na tela, preencher a tela pra gente. Segundo a atualização mais recente que a Prefeitura divulgou no final da tarde de ontem, como todo mundo sabe, aqui em Olímpia a atualização é feita sempre uma vez por dia, no finalzinho do dia. Então a atualização mais recente é a de ontem e Olímpia recebeu mais 38 resultados positivos para a Covid-19 e tinha confirmado ao longo do dia mais 2 mortes. Uma senhora de 83 e um senhor de 79 anos. Outras 33 notificações suspeitas foram registradas e mais 21 pessoas tiveram alta. Graças a Deus, mais 21 pessoas livres desse drama venceram a Covid-19. Então, com essa atualização, Olímpia tem 6.353 casos confirmados desde o início da pandemia, 5.917 já se curaram, ou 93% do total, 149 morreram e 46 estão internados em hospitais de Olímpia e região, sendo 22 só em UTI e 24 estão em enfermaria. A gente viu uma queda
no número de confirmações, pode voltar aqui pra gente, só que é o seguinte, eu não sei se há motivo pra gente comemorar, não que eu seja estraga prazeres, mas é sempre bom a gente colocar em pratos limpos. A gente tem percebido cada vez mais que dia após dia chega, na verdade, um número menor de confirmações ou de resultados negativos, um número menor de resultados. Então, nós temos ontem, por exemplo, nós tivemos 38 positivos para a Covid-19. Só que quando a gente olha o número de pessoas que aguardam resultados, nós temos 244 pessoas suspeitas em isolamento, aguardando o resultado. E repito, a gente tem percebido que cada dia que passa, chegam menos resultados. Isso talvez seja por uma demanda muito alta nos laboratórios, como aconteceu no início da pandemia. Às vezes faltam insumos também para poder fazer esse exame, para fazer análise do material que é enviado. Então, eu não sei, se a gente fala, a gente chegou até aí mais de 100 em 24 horas, agora caímos para 38. Por outro lado, quando a gente olha na outra ponta e vê o número de pessoas que estão aguardando um resultado, a gente ainda fica com um pé atrás, com um sinal de alerta. A gente torce para que a gente possa chegar aqui um dia e falar, gente, o número de casos caiu muito, ninguém morreu nas últimas 24 horas, faz tempo que a gente não fala, olha, não teve nenhuma morte nas últimas 24 horas. Antes era estranho quando tinha morte, agora o dia que não tem morte a gente fica olhando e fala, nossa, será que não teve mesmo? Será que não entrou para a estatística? Então, está uma situação muito difícil, muito delicada, e a gente torce para que tudo isso passe logo, e mais uma vez a gente faz aquele apelo para você, para a população, para que se cuide, para que redobre os cuidados. Sempre que a gente fala isso, a gente direciona quem sai sem necessidade. Vamos deixar isso sempre bem claro, para não falar que nós somos contra quem está saindo para trabalhar, contra o trabalhador, até porque nós estamos aqui trabalhando. Mas aquela voltinha desnecessária, se for algo que dê para você fazer depois, festa clandestina, a gente sempre pede para que as pessoas também tomem cuidado, para que as pessoas não façam, e é isso, a situação está complicada. E a gente tem informação de que ontem à noite, mais um olimpiense morreu à espera de leitos na UPA aqui de Olímpia, um senhor que seria funcionário da Secretaria de Saúde. Estava na UPA já há algum tempo, aguardando transferência para o hospital, mas não deu tempo. E aqui na nossa DRS de Barretos, segundo os dados mais recentes, que foram divulgados ontem, no finalzinho da tarde também, nós estamos com índice de ocupação em UTI de 96%. Então aqui em Olímpia nós já batemos 100% faz tempo. A DRS está com 96% de ocupação. Então não é para brincar, gente. A situação está muito séria, está muito grave, muito complicada. E mais uma vez a gente reforça. A gente tem que cobrar o poder público. Eles, claro, têm que fazer a parte deles, têm deixado muito a desejar, mas nós também não podemos falar que a culpa é deles, terceirizar a culpa, e a gente é santo e a população não tem nenhuma parcela de culpa, a população é vítima. Não, aqui ninguém é vítima, ninguém é vilão. Cada um tem ali um pouquinho de vítima, um pouquinho de vilão nessa história. A população também não tem colaborado muito. Um outro exemplo que a gente usa em relação à dengue. Há quanto tempo a gente ouve falar de dengue? Há quanto tempo a gente sabe que para a gente prevenir é cuidar dos quintais, é deixar o quintal limpo, evitar água parada, aquela coisa toda. E vira e mexe, inclusive agora, vem à tona o risco, a preocupação com a epidemia de dengue em cidades da nossa região. Isso demonstra que a população também, quando sabe o que tem que fazer, quando é algo simples de ser feito, muitas vezes a população também não faz. E aí vem e joga a culpa no poder público. Quando a gente tem um surto de dengue, por exemplo, vem o cidadão aqui nas redes sociais, principalmente aqui no comentário da Difusora, e fica, essa semana não passou nenhum agente da dengue aqui na minha casa para poder olhar o quintal. Mas peraí, você não sabe limpar o teu quintal? Você não sabe limpar? Não aprendeu? A mãe não ensinou? O pai não veio de berço essa educação? Nunca limpou na vida o quintal? Precisa de alguém de fora, precisa da prefeitura pagar um agente para ir na tua casa limpar o quintal? Então a gente sempre terceiriza. Quando a coisa dá errada, a gente sempre terceiriza a culpa. Coronavírus é a mesma coisa. O poder público tem sim que fazer. Não estou dizendo que o poder público não tem que se mexer. Tem, está faltando. Precisa fazer muito mais coisa. Não só em relação ao combate à pandemia, como eu já tenho dito muitas vezes aqui, como também começar a olhar para o social, para a economia, para quem já está começando a padecer agora de fome, que se não morrer de vírus, vai morrer de fome. Ou então pode não se alimentar direito, ficar com uma imunidade comprometida e aí morre de vírus e de fome e tudo junto. É assim que a gente está vendo, a situação está ficando complicada. O poder público tem sim que se mexer. Não estou dizendo que o poder público fez tudo que tinha que ser feito e agora não tem mais nada a fazer. Falta muito ainda, estão deixando muito a desejar. Mas enquanto a gente cobra o poder público, a gente esquece daquilo que é simples e que está ao nosso alcance e que ninguém está fazendo. O distanciamento social correto, como tem que ser feito. Né? Muita gente tem esquecido disso. Cobrando isso, cobrando aquilo, cobrando kit, cobrando vacina, que claro, tem que ser. Mas enquanto a vacina não chega, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, é se cuidar. É cada um cuidando de si, cuidando de quem a gente ama. Né? E
Infelizmente, muita gente não tem feito isso e agora fica esse cabo de guerra, um jogando a culpa no outro e parece que é só o outro que tem que fazer. Não, cada um tem que fazer um pouquinho. A gente tem que cobrar o outro, sim, tem que cobrar o poder público, tem que cobrar mais fiscalização, tem que cobrar, como eu disse, um planejamento já para a retomada econômica, tem que cobrar vacina, principalmente. Só que, por outro lado, enquanto isso não chega, a gente tem que fazer a nossa parte também, que é o distanciamento social. Tá bom? Agora 11 horas e 39 minutos e falando ainda sobre pandemia, agora tem uma outra novidade, essa vem lá de Barretos, porque a prefeita de Barretos, a Paula Lemos, ela ela sancionou, na verdade, um decreto, ou uma lei, né, que foi aprovada na Câmara, que coloca atividade religiosa como essencial. Então essa foi discutida lá em Barretos, e aí a prefeita Paula Lemos, ela sancionou a lei aprovada na Câmara lá de Barretos. A autoria da lei é do vereador licenciado pastor Elson dos Santos, que reconhece a atividade religiosa como essencial para a população de Barretos. Isso só vale lá para Barretos, viu, gente? De acordo com a lei, fica reconhecida a atividade realizada em seus respectivos templos e fora deles, como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. De acordo com o parágrafo único da lei municipal, havendo autorização para abertura de templos para a realização das atividades religiosas, é necessária a adoção de medidas de biossegurança recomendadas pela OMS, como o dispenser de álcool em gel ali nas paredes, isolamento ali dos bancos, dos assentos, para que as pessoas possam manter uma distância mínima entre si e todas as outras aquelas normas que a gente já conhece, já ouviu falar. Ainda segundo o vereador, na justificativa da lei, ele diz que essa lei torna de utilidade pública as igrejas da cidade de Barretos. No estado de São Paulo, o deputado estadual Sebastião Santos, do Republicanos, explicou que a Frente Parlamentar Evangélica conseguiu o apoio do governador João Dória também para essa iniciativa. Então tá aí, em Barretos nós temos uma lei municipal que colocou atividade religiosa como essencial, portanto lá os cultos, as atividades religiosas poderão retornar, então, presencialmente, mantendo todo aquele protocolo, na verdade, todas aquelas medidas de prevenção, álcool em gel, distanciamento entre uma pessoa e outra e tudo mais. Isso, repito, vale só lá para Barretos. Eu, inclusive, pedi a sua opinião. Geralmente, quando a gente fala de um assunto polêmico assim, as pessoas começam a comentar. Coloca aí para a gente os comentários, Reginaldo. Vamos ver, pode deixar aí o GCzinho. Eu coloco o WhatsApp na tela. Se quiser também, pode mandar para a gente a sua opinião aqui no nosso WhatsApp, aqui no WhatsApp da Difusora. Tá chegando aqui denúncia, reclamação, já vou ler no WhatsApp, mas agora eu quero ver... Estão falando dos remédios ainda, né? A Helena Pereira está dizendo de mais uma pessoa que faleceu hoje de manhã, gente. Número de mortes de Covid aumentando. Beleza, 37 anos, estava internado há vários dias. Olha, cada vez pessoas mais jovens. Eu não sei se esse rapaz tinha alguma doença pré-existente ou não, mas a gente tem visto com muita frequência pessoas jovens, né, pessoas bem longe daquele grupo de risco pela idade, que estão falecendo, viu? A Carmen Lúcia está pedindo as vacinas, todo mundo querendo vacina, né, Carmen? Tá difícil, só Deus, viu? Júlio Georgetti diz que está fácil para muita gente que só responsabiliza o poder público, tanto para a Covid como dengue, mas não faz a parte deles, é o que eu estava dizendo aqui agora há pouco. O Marcão Miani está falando a respeito aqui das igrejas, ele diz que acha um absurdo, enquanto isso o comércio está fechado. Eu acho o seguinte, aí tá falando, é brincadeira. O Anderson Aparecido Prates da Silva, eu acho o seguinte, gente, deixa eu ver aqui, o Marcão Miani disse que gostou da nova maneira de apresentar o programa, beleza, depois tem mais algum comentário chegando aí ou não? Chegou não, né? Vai deixando aí o seu comentário, talvez eu esteja errado. Foi o que eu disse no começo do programa, é um assunto muito polêmico, a gente tem que analisar todos os lados, existem vários pontos de vista e é um assunto muito delicado também. A própria Constituição Federal assegura o direito a você exercer a sua crença, né, a sua religião, mas nós estamos num momento de pandemia. Eu falei no começo o seguinte, ao meu ver, as igrejas prestam um serviço mais do que espiritual, muitas delas um serviço essencial.
seja com projetos assistenciais. Muitas igrejas, também as pessoas que estão passando por dificuldade, os líderes religiosos atendem essas pessoas, conversam, dialogam. Então isso traz também um pouco de calma para as pessoas que estão vivendo um período tão atribulado como esse. Então a gente não vai dizer que igreja não é importante. Eu, inclusive, tenho a minha fé e a gente sabe que tem momentos que só uma boa oração que acalma a gente. Antes de dormir, que a gente está meio apertado, você não faz. Pode ser uma oração simples, sem muita coisa, só uma frase, Deus me ajuda, né? E dói, e você consegue dormir mais tranquilo. Então, nós não vamos aqui menosprezar religião, religiosidade. Mas a gente entende a revolta, por exemplo, dos comerciantes. E quando a gente fala em poder, primeiro que o Estado é laico. Por mais que a gente tenha liberdade religiosa, o Estado é laico. Ele não pode se pautar apenas pela religião. O Estado não tem religião. A gente viu que a lei em Barretos foi proposta por um pastor que estava ali defendendo a bancada evangélica na Câmara. Só que o que o Marcão Miani disse é uma revolta que eu creio que muita gente tenha e faz um pouco de sentido. Porque dá aquela sensação de injustiça. A igreja presta um serviço essencial, presta, repito, presta. Igreja, num momento de pandemia como esse, se torna muito importante. Mas se a igreja pode abrir para fazer culto, mantendo o distanciamento, álcool em gel, e naquele momento ali as autoridades entendem que mantendo o distanciamento, colocando álcool em gel na parede, uso obrigatório de máscara, os fiéis podem participar do culto sem nenhum risco. Se a igreja é um local seguro, então eu creio que uma loja de roupas, uma assistência técnica para celular, uma loja de imóveis, que talvez tem lojas que são maiores, o espaço físico é muito maior do que uma igreja. A gente conhece aqui o Olímpia, principalmente quando a gente vai para os bairros, tem igreja que é um salãozinho pequeno, modesto, humilde, que Deus está ali também, assim como nos grandes templos. Mas a gente sabe que o espaço físico é muito reduzido. Tem loja que de tamanho dá 5, 6 igrejas. Então, se essas medidas determinadas pela OMS são eficazes dentro de uma igreja, elas poderão ser adotadas numa loja. Creio eu que o pastor, que a prefeita, que as autoridades que analisaram esse tema e entenderam que a igreja é segura, eles não fizeram isso simplesmente porque eles acreditam que a igreja já estão fazendo oração, Deus protege. Até porque Deus protege a gente em todo lugar, não apenas na igreja. A igreja é um local para a gente ir lá, né, ou seja, participar da missa, do culto, a gente renovar, mas Deus está com a gente o tempo todo. Se Ele protege na igreja e a gente estiver em sintonia com Ele, Ele vai proteger a gente em qualquer lugar. Então, eu não consigo entender essa injustiça. O que o Marcão Miani disse, eu entendo essa revolta. Repito, eu não vou aqui menosprezar o trabalho que é prestado pelas igrejas, jamais. Só que se a igreja tem condições de voltar a ter o culto presencial, e no próprio decreto eles falam, mas para isso tem que colocar álcool em gel, uso de máscara e distanciamento, se lá na igreja é eficaz, vamos colocar isso no comércio então e volta. Porque se nos templos religiosos não tem risco de contaminação, no comércio também não deve ter. Afinal, repito, às vezes tem loja, tem estabelecimento comercial que o espaço físico é muito maior, dá para espalhar mais os clientes dentro da loja do que na igreja, do que no culto. Então, assim, eu não sou contra a realização de cultos, de missa, deixo isso bem claro. Mas a gente tem que ser contra injustiças. Até mesmo quem segue a Deus, quem segue os seus ensinamentos, sabe que uma das coisas que mais entristecem ele é a injustiça. Então, a gente não pode ficar falando em Deus, em Deus, em Deus, e achar que atividade religiosa é essencial, pode funcionar, que lá não tem risco, e aí o comércio não pode. O pai de família que está tentando ganhar o seu dinheiro, ganhar o pão para sustentar seus filhos, ele não pode porque lá tem risco, e na igreja não. Sendo que às vezes a loja do cidadão é maior do que o templo religioso, onde as medidas estão sendo eficazes segundo a lei. Então eu não consigo entender essa injustiça, o que vale para um não vale para outro, não vale para todos. Então é algo que precisa ser revisto. Repito, eu não estou aqui sendo contra a igreja. Não estou nem dizendo que tem que fechar a igreja. Mas se existe, então, um estudo dizendo que na igreja não tem problema, que está seguro, então vamos usar essa mesma base para autorizar o comércio, autoriza todo mundo ali vai, fica em comunhão com Deus, renova as suas energias. Em relação aos atendimentos essenciais que a igreja presta, de aconselhamento espiritual e tudo mais, todo mundo está se adaptando.
O comerciante está tendo que começar a atender por delivery, tendo que começar a fazer drive-thru, coisa que ele nunca imaginava que fosse fazer na vida. Por que não as igrejas não começam a fazer, então, o pastor, o padre, o teleatendimento, a teleconsulta, a teleconfissão? Já está na hora, né, gente? Por telefone, por celular, videochamada, ligação de voz. Todo mundo está tendo que se adequar. Todo mundo está tendo que se adaptar. Por que não, então, as igrejas começarem a fornecer um telefone de WhatsApp para o padre, para o pastor, começar a conversar com os fiéis em particular por chamada de vídeo? Olha que legal! Além do culto que já é transmitido pelas redes sociais, a gente vê, né, as igrejas começaram a transmitir os cultos, isso já foi um avanço, e eu acredito que vai continuar até depois da pandemia, porque muita gente às vezes não pode ir para o culto, acompanha pela internet ou não pode ir para a missa. Isso é algo que veio para ajudar bastante na evangelização, é interessante, mas vamos começar a aderir então essas novas tecnologias para a igreja para fazer o atendimento. Então, se o problema é o aconselhamento espiritual, é a conversa, é o conselho, vamos fazer de uma outra forma. Até porque para atendimento presencial, se eu não estiver enganado, o decreto permite. Uma pessoa por vez, fazendo sua prece dentro da igreja, tem tudo isso. Eles querem liberar os cultos. Eu não vejo nesse momento, eu acho o seguinte, se pode então o culto, pode o comércio. Isso, lembrando, vale lá em Barretos, viu, gente? Aqui em Olímpia não mudou nada. Há uma intenção de fazer isso a nível estadual, mas esse decreto ao qual eu estou me referindo e que causou toda essa polêmica, mas é bom a gente pensar, porque muitas vezes acontece algo em cidade da região, as autoridades começam a pensar em fazer em outros municípios. Então isso é interessante, a gente ouvir até a opinião da população a respeito disso, né, dessa autorização. Nós temos aqui mais comentários, o Beto Alves está aqui com a gente, valeu Beto. Joceline Anderson Bortolotti diz que falou tudo sobre o comércio e as igrejas, valeu, muito obrigado. O Rose Santos está aqui. Jaquicele Alves, eu acho que é isso, valeu, bom dia. Tem mais comentário que eu não vi aí, ô Reginaldo? O Antônio está dizendo que ficou bacana de terno, valeu, obrigado, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. O Marcão Miani disse que gostou da nova maneira de apresentar o programa. Valeu, muito obrigado a todo mundo que está comentando aí, viu, gente? E chegou aqui mensagem para a gente no WhatsApp. Deixa eu só ver o horário, dá tempo ainda? Faltam 9 minutos para o meio-dia. Vamos ler aqui só o comentário que chegou no nosso WhatsApp. É um ouvinte aqui que não quer se identificar, mas ele disse o seguinte. Eu vou ler aqui do WhatsApp, viu, gente, que chegou agora no WhatsApp aqui da Difusora. Eu gostaria que você falasse por mim e pelos outros que devem ter passado pelo mesmo problema. Você consegue verificar e nos dar uma resposta? Por que a loja onde vende alimentação para animais não é essencial e quem vai ressarcir os prejuízos? Eu estou com rações estragando e sementes criando carunchos. Isso é alimento e não estraga. Uma loja de roupa e acessórios não se vende, ou melhor, não se vence, mas comida sim. O Dória não fechou loja de animais na fase emergencial, apenas em período de lockdown. Investi há pouco mais de 2 anos tudo que eu tinha e nem ao menos tenho resposta de ninguém. Muito obrigado, você é muito gentil, Deus abençoe, valeu, muito obrigado aqui ao nosso ouvinte que participou. Eu vou cobrar, até porque realmente faz parte da cadeia de abastecimento, né? Alimento. É alimento para animais, mas é alimento também. Não existem aí os direitos dos animais, os protetores. Vamos deixar os animais sem alimentação? Eu também não vejo muita lógica. E enquanto isso, a gente vê no município vizinho, né? Então, assim, está vendo como está a incoerência? Eu não consigo entender qual o critério deles para entender qual ambiente é seguro e qual não é, porque as medidas não mudam. As medidas são sempre as mesmas. Álcool em gel, máscara, distanciamento social. Mas aí, num ambiente isso é eficaz, no outro ambiente não é. Tá vendo? É isso que está prejudicando, é isso que está deixando o povo ficar descrente nas medidas. São atitudes desencontradas como essas que estão mais prejudicando o combate à pandemia do que ajudando. Porque a população já se cansou, porque, peraí, mas como que eles estão seguindo os cientistas? Como tem base na ciência? E aí a ciência fala que num lugar, eu não vi até hoje um estudo científico falando que num determinado tipo de estabelecimento aquelas medidas são mais eficazes que em outras. Mas aí para uns vale, para outros não. Entendeu? É isso que está fazendo o povo ficar de saco cheio, não acreditar mais nessas medidas de distanciamento, e aí a gente está vendo esse caos que a gente está vivendo. Então, ou os nossos governantes se unem, precisa de liderança, de comando e principalmente de coerência nas atitudes. Porque o que vale para um não vale para outro. No popular, o pau que bate em Chico não bate em Francisco, o povo fica nervoso e olha só o que está acontecendo. Então isso
é algo que precisa também realmente ser revisto. Vamos cobrar então uma resposta do poder público, já fica aqui publicamente aí esse apelo dessa comerciante, mais uma vez mostrando, ontem nós falamos sobre isso aqui, né? Nós temos até a imagem do comércio aí no telão, Reginaldo, põe no telão, eu acho que eu deixei o copião do telão aí, não deixei? Dá uma olhadinha para a gente poder ver, ontem a gente fez até um raio-x aqui do comércio, não está aí, mas eu acho que está em tela cheia o comércio ou não está? Plano São Paulo, tem alguma coisa do Plano São Paulo aí? Coloca o comércio, aí ó, a gente viu. Pode só tirar o GC, por favor, que esse GC é de ontem, mas a gente está vendo imagens do comércio. A gente falou sobre o drama aqui dessa ouvinte, desse cidadão, que falou aí a respeito de ter investido há 2 anos tudo que tinha, as economias que tinha feito, numa loja de materiais, de produtos, na verdade, agropecuários, né, loja de ração, e aí vem a pandemia, o que era essencial agora não é mais, por quê? Porque no início, loja de alimentos para cães, gatos, para animais, né, pet shops, lojas de rações, elas eram essenciais, podiam abrir. Aí o cidadão que tinha uma loja dessa continuou, inclusive, comprando, investindo no estoque. Aí no meio do caminho, com o jogo rolando, eles vêm e mudam a regra do jogo. E agora fecham as lojas. Por que no começo da pandemia elas eram essenciais e agora não? Tá vendo como está faltando coerência nas medidas? É isso que tem irritado o povo, e o resultado está aí, ó, imagens que o próprio Reginaldo aqui também, hein, esse é o bichão mesmo, hein, doido? Filma, só falta falar também, vou colocar ele qualquer dia para fazer a previsão do tempo. A Globo tinha a Maju, agora aqui nós vamos ter o Reginaldo mesmo, não vamos ter outra coisa não, né? Tá certo. Olha aí, tá vendo? Um monte de placa de aluga-se no centro, a gente falou já ontem sobre isso. Então é isso. Está revoltando as pessoas e não é para menos, a gente não tira a razão. E repita que eu não estou sendo contra as igrejas, repito, voltando ao comentário de Barretos, não, porque tem gente que gosta de torcer o que a gente fala, a gente está sendo contra injustiças. Pode voltar aqui para mim. Então agora, deixa eu ver o horário, mexe só o relógio aqui, 11h55, tenta sempre deixar essa tela acesa aí para mim, senão eu me perco. 11h55 agora em Olímpia, esse é o nosso Jornal Regional que já está no ar. Vamos falar agora sobre a vacinação, o pessoal perguntou sobre a vacinação, nós temos já uma nova data para mais uma faixa etária, né, ser incluída na vacinação, mas além da vacinação, nós temos uma outra novidade, tem aí no telão também a questão da vacina solidária, pode colocar no telão, não copiar, um telãozinho aqui, pode colocar aqui no plasma para a gente, que nós temos aqui um projeto agora da Prefeitura aqui de Olímpia, que foi anunciado agora, que esse é o logo da vacinação solidária. Como que vai funcionar essa vacinação solidária? A partir da próxima etapa de vacinação, que vai começar no dia 5 de abril, próxima segunda-feira, essa nova faixa etária é para idosos com 68 anos e profissionais das forças de segurança, Guarda Municipal, e aqui em Olímpia é a primeira cidade do Brasil que vai conseguir imunizar toda a Guarda Municipal em um único dia. São 3 guardas para serem vacinados. Ainda bem, nós vamos 100% do efetivo vacinado no primeiro dia de vacinação. Isso que é eficiência, hein? Mas vamos seguindo aqui. Nós temos, então, os profissionais das forças de segurança e também os idosos com idade a partir de 68 anos, já na segunda-feira, dia 5. E aí, a partir de segunda-feira, quem for se vacinar e quiser, só para lembrar, quem quiser não é obrigado. Se você não tiver para levar, você vai receber a sua vacina do mesmo jeito. Mas se você tiver condições e quiser ajudar, a partir do dia 5 de abril, quando você for se vacinar contra a Covid-19 aqui em Olímpia, nos pontos de vacinação montados na cidade, você pode também doar alimentos que depois serão encaminhados aí para quem precisa, né? Serão encaminhados para entidades assistenciais e essas entidades vão fazer a distribuição para as famílias que estão precisando. Então, quais são os alimentos que poderão ser doados? São alimentos não perecíveis, né? E que estejam, claro, ali em condições de uso. Mas além dos não perecíveis, tem alimento que também é perecível aqui no meio, que eles colocaram na lista. Então, que esteja dentro do prazo de validade aqueles que sejam perecíveis. Arroz, feijão, óleo, macarrão, farinha, leite em pó, café, entre outros, são os mais essenciais e devem estar dentro do prazo de validade. Lembrando, mais uma vez, que o que for arrecadado vai ser entregue a entidades assistenciais e essas entidades vão fazer aí a distribuição para as famílias carentes aqui de Olímpia que estejam passando por dificuldade, né, por vulnerabilidade social. Mais uma vez eu lembro, não é obrigatório, se você não levar, você recebe a vacina do mesmo jeito. Se quiser ajudar, vai ser um ponto de coleta, uma iniciativa muito bacana que a gente traz aqui para você no nosso Jornal Regional, tá bom? E mais uma vez lembrando, segunda-feira começa então
a vacinação de idosos a partir de 68 anos e profissionais das forças de segurança. Agora faltam 2 minutos para meio-dia. Bom, rapidinho aqui falar sobre o auxílio emergencial, porque beneficiários do auxílio emergencial poderão saber a partir de amanhã se estão no primeiro lote de pagamentos de 2021. Antes disso, hoje já, todos os cadastrados estarão autorizados a atualizar o aplicativo Caixa Tem. A atualização teve início em 14 de março e foi escalonada de acordo com o mês de nascimento. Então hoje eles liberaram para dezembro, portanto agora todo mundo já pode atualizar o seu aplicativo do Caixa Tem. Tá certo? E aí amanhã você vai poder consultar se tem direito ao auxílio emergencial já no primeiro lote ou não. Lá no Caixa Tem mesmo, tá bom? Agora 1 minuto para meio-dia, mais algum comentário? Senão a gente já encerra aqui o nosso programa de hoje. Vamos ver aqui. Aí falou tudo sobre o comércio e as igrejas, valeu. Deixa eu ver quem mais está aí. Sara Postiglione, bom dia. Beto Alves, parabéns pelo programa, ótimo trabalho, valeu, obrigado. Tem mais algum comentário aí no final? Acabou? O restante é o pessoal desejando bom dia. Deixa eu ver. Até que enfim um apresentador que entendeu nossa posição. Somos contra a injustiça. Acho que todos nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, né? Contra qualquer tipo de injustiça. O fim não justifica o meio. Bom, deixa eu ver, tem gente andando na rua sem máscara, tá complicado, viu? O povo não tem jeito, Vanildo Mica, Cida Marreto, há que ressaltar que trabalho social e espiritual da paróquia Nossa Senhora Aparecida sob a direção do Frei Lucas. Meu aplauso, um abraço para o Frei Lucas, a gente sempre acompanha pelas redes sociais, tanto a questão espiritual quanto as ações sociais da paróquia. Adão Marinho, o protesto eficaz deve ser feito nas urnas. Não votem mais nos partidos que apoiam essas medidas. Deixa eu ver quem mais. Isabel Silva, só você. Claro que eles estão rindo aí. O que eu vi no meio do programa? Nem vi. Depois eu vou assistir a gravação. Será que eu vou virar meme? Será que eu vou virar meme depois? Não sei. Bom, gente, é isso aí. Opa, tá cortando a cabeça. Deixa eu ir para casa que a gente até fica, não vou dizer que a gente fica bonito, porque para ficar bonito eu teria que nascer de novo umas 3 vezes, mas a gente fica mais elegante. Mas dá um calor isso aqui que vocês não fazem ideia, né? Que o ar-condicionado não pode ficar muito tempo ligado por conta do barulho. E aí a gente fica aqui suando. Mas eu tô indo nessa, um abraço a todos, fiquem com Deus, cuida bem de você para mim. A gente se fala amanhã aqui na Difusora, a partir das 8 com o Show da Manhã e a partir das 11 com o Jornal Regional, agradecendo ao Reginaldo Henry pelos trabalhos técnicos e a toda a equipe de jornalismo da Difusora pela cooperação. A direção é minha, Kleber Luiz. Na direção executiva temos também a participação aí do Fernando Martinelli e na direção comercial Carlos Ramos. Fiquem todos com Deus, cuida bem de você para mim, a gente se fala amanhã, quinta-feira, véspera de feriado. Tchau, gente! Fui! Um abraço! Em cada canto desse meu país tem brasileiro.